Louvado seja o nome do nosso Deus, a Deus seja toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui diretamente da minha, da sua, da nossa igreja pentecostal Celebrai, mais do que uma igreja, uma família. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, na nossa primeira reunião ministerial, isso mesmo, na nossa primeira reunião em que nós nos assentamos, nós ministros do Evangelho, para aprendermos com o nosso Deus, como devemos nos portarmos como ministros do Evangelho. E você que sai do outro lado, você pastor, presbítero, diácono, você obreiro, você que faz parte do ministério, seja independente da denominação, do credo religioso ou da posição eclesiástica que você esteja ocupando, eu convido você, em nome do Senhor Jesus, verdadeiramente permitir-se pelo Espírito Santo de Deus, assim como nós pastores que estamos aqui, segundo a graça que nos é dada, para que possamos aprendermos com a pessoa amada do Espírito Santo, tá bom? Hoje nós vamos aprendermos sobre um mensageiro sem mensagem, tá bom? Então nós vamos adentrarmos na palavra de Deus e vamos então aprendermos sobre este homem que é um mensageiro sem mensagem. E vamos aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 18. 2 Samuel, capítulo de número 18. Esse relato aqui diz o seguinte, versículo de número 19. Então disse Aimás, filho de Zadok, que era o sumo sacerdote daquele tempo, em que servia nos tempos de Davi: deixa-me correr, e denunciarei ao rei, que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, que era um dos capitães do exército, que também eram leais a Davi: tu não serás hoje o portador de novas, o mensageiro de novas notícias. Porém outro dia as levarás, não hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã, ou quem sabe daqui a uma semana, um mês, 6 meses, 4 meses, mas hoje não. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei, o qual bem sabemos que era Absalão. E disse Joabe a Cusi: vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Para que correrias vós? Com que propósito, com que finalidade você iria correr, se você não tem uma mensagem, se você não tem nem sequer o que dizer, se você não tem nem sequer o que falar? Versículo 23. Seja o que for, disse Aimás, correrei. Então seja o que for, eu quero ir lá, seja o que for. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse, conta da insistência e da persistência de Aimás: corre, tá bom, pode ir, pode correr, pode dar no pé, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. Então ele correu pelas planícies, quis encurtar o caminho, alcançou a Cusi, que já tinha estado à sua frente,
que já estava para chegar. Então ele encurta o caminho, passa à frente, inclusive, versículo 24. E Davi estava assentado entre as duas portas, porque uma vez bem sabemos que Davi tinha deixado Jerusalém por conta do seu próprio filho Absalão. E para que ele, Davi, não guerreasse contra o próprio filho, ele mesmo preferiu ausentar-se de Jerusalém. Porque para ele, Davi, jamais pensar em lutar contra o seu próprio filho, uma vez que o próprio filho, bem nós sabemos, que causou todo aquele mal, está dentro do palácio. E Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então, quando ele o avistou de longe, a Bíblia Sagrada diz em que o sentinela avisou a Davi, e Davi então disse: ora, se ele vem só e vem correndo, então ele vem me trazendo boas notícias. Então, com certeza é um mensageiro que vem me trazendo as novas. E a Bíblia diz que ele então foi se aproximando de Davi, só que ele já não mais corria, ele agora andava, provavelmente por conta do cansaço, porque ele começa correndo e já termina andando, aproximando-se de Davi, que estava à porta. Versículo seguinte, versículo de número 26. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Então Cusi também é avistado pelo sentinela, e ele diz: olha, estou vendo que vem outro homem também correndo só. E ele então diz a mesma coisa. Então, com certeza, esse também está me trazendo boas notícias. Versículo de número 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Amás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Versículo 28. Gritou, pois, Amás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra. Então a Bíblia diz que Amás chegou e prostou-se diante do rei, uma saudação de honra à sua liderança, no caso ao rei, e ele diz aqui a palavra de Deus. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Versículo 29. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Amás: vi um grande alvoroço. Vamos ler comigo essa passagem? Vamos lá? Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Eu não sei o que era. Eu corri de lá para cá, passei à frente do que foi enviado, e agora que eu dei por mim, eu não sei o que era. Eu não sei. E disse o rei, versículo 30, vamos ler? Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, meu Deus, pelo espírito de sabedoria e de conhecimento, e te pedimos, Senhor, fala conosco, meu Deus, porque
não queremos agirmos como Amás. Não queremos, ó Deus, atuarmos no cenário do ministério como pessoas desprovidas de mensagem. Então nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, tanto para mim quanto para os pastores que aqui estão, como também para os que estão do outro lado, ensina-nos, corrija-nos, disciplina-nos, mas por favor, principalmente, não nos deixa-nos que terminemos este recado que vem de Ti, do trono da Sua glória, em que simplesmente ao ouvir, resistamos em não querermos mudar. Em nome de Jesus te pedimos, tira dos nossos corações, da nossa natureza, tudo aquilo que atrapalha o crescimento do Evangelho, da obra redentora que o Senhor tem para com as nossas vidas. Nós te pedimos isso para a Tua glória. E você que crê, diga amém. Diga um mensageiro sem mensagem. O mensageiro sem mensagem. Antes de nós adentrarmos a este assunto, nós vamos passarmos por algumas outras passagens da Bíblia e entendemos algo muito importante acerca da posição que nós ocupamos. No livro de Jeremias, capítulo de número 3, Jeremias, capítulo de número 3, a palavra do nosso Deus nos diz algo muito importante. Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 15, diz assim a palavra de Deus: e dar-vos-ei, entregarei, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Todos nós sabemos que é no coração que há os sentimentos. Todos nós sabemos que é no coração que há os pensamentos. O próprio Senhor Jesus de Nazaré disse que é do meu, do teu, do nosso coração que vêm os pensamentos. Então todos nós sabemos que o nosso Deus, quando Ele diz, vos darei pastores segundo o meu coração, Ele está dizendo, vos darei pastores segundo o meu pensamento. Então, em outras palavras, o que Ele quer dizer é, as pessoas em que eu darei para exercer a minha vontade, não será segundo a vontade deles, não será segundo o pensamento deles, serão segundo o meu pensamento, serão segundo os meus sentimentos, porque são duas coisas importantes para um pastor, tanto pensar como Deus pensa, como sentir como Deus sente. E ele continua, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão, não amedrontarão as minhas ovelhas, não as assustarão, mas apacentarão com ciência e com inteligência, não de qualquer jeito, mas com inteligência e consciência. Então você veja que existe uma forma, uma maneira, um jeito que Deus espera que nós, ministros do Evangelho, venhamos a pastorearmos o rebanho de Deus. E Ele está dizendo aqui, Ele está dizendo que não é com a melhor roupa, não é por simplesmente ocuparmos o nome de ministro, de pastor, não. A Bíblia está dizendo com ciência e com inteligência. Então o próprio Deus já nos diz como Ele, Deus, espera no seu pensamento, através dos seus sentimentos, em que como nós devemos apacentarmos e pastorearmos o seu rebanho. Então Ele mesmo diz aqui, eu vos darei pastores segundo o meu coração, e apacentarão, mas eles apacentarão com ciência e com inteligência. Isso é muito bom sabermos disso. Por quê? Porque o próprio Deus já nos dá o padrão de medida dele. Ele mesmo está dizendo, então eu vou dar às pessoas, vou entregar às pessoas pastores, e esses pastores vão apacentar, esses pastores irão pastorear, esses pastores irão tomar de conta, mas eles não irão pastorear ou tomar de conta de qualquer jeito. Eles vão pastorear com ciência e com inteligência.
A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus levantaria pastores que apacentassem as suas ovelhas com ciência e inteligência. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo de número 4, o Senhor Jesus de Nazaré, tendo pago o preço que pagou, então agora Ele vai nos revelar algo muito importante. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, ele diz assim: e Ele mesmo, Ele quem? Jesus de Nazaré, deu, não emprestou, Ele deu, não foi emprestado, porque o chamado ministério é irrevogável. Não tem esse negócio de que estou cansado, estou abatido, estou esmorecido, estou que já não consigo mais, então a melhor coisa que tem é descansar, é relaxar, pegar as minhas armas, colocá-las no canto da parede. Não, a Bíblia Sagrada diz que Ele não emprestou, Ele deu. Ele simplesmente deu, é irrevogável, Ele não recebe de volta. E por que Ele não recebe de volta? Porque aquilo que você dá para uma pessoa deixa de ser seu, e quando você dá para aquela pessoa, você no mínimo pensa que aquela pessoa tem que lhe dar e cuidar, zelar daquilo que você deu. Então Ele deu. E ele continua, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Ele deu a cada um de nós uma função, Ele deu a cada um de nós um mover, Ele deu a cada um de nós uma posição. E Ele continua dizendo, querendo. Então Ele quer que isso seja assim, é a vontade dEle, porque pode ser que mesmo Ele nos tendo dado como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como doutores, nós podemos frustrá-lo. Então é o querer dEle, é a vontade dEle, então Ele quer, mas isso não quer dizer que porque Ele quer, isso não quer dizer porque Ele me tornou, que eu venha corresponder às expectativas dele, porque Ele pode muito bem ter me tornado o que eu digo que eu sou, e é verdade, glória a Deus por isso, mas infelizmente eu posso muito bem o estar frustrando, eu posso muito bem o estar decepcionando, porque Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja que Ele lá em Jeremias diz, e vos darei pastores que apacentem segundo o meu coração, com inteligência e consciência. Então Deus nos deu a posição para exercermos em função dos santos. E a Bíblia diz que é para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o desenvolvimento. Não para que a vida deles permaneçam da mesma forma que chegaram. E com isso, Ele nos diz como é que nós vamos aperfeiçoar essas pessoas. Através da inteligência e através da ciência. Sendo que todos nós sabemos que tanto essa ciência quanto também essa inteligência não é inteligência humana, nem ciência humana. E eu não preciso nem falar sobre isso, porque nós muito bem sabemos disso. A Bíblia nos mostra que Deus chamou a cada um, segundo a sua obra, dividindo entre si a fé. Dividindo entre si a fé, para o exercício da sua obra. Preste bem atenção. A Bíblia Sagrada diz que Deus a cada um de nós deu-nos uma medida de fé. Quando Deus, Ele diz que a uns Ele deu para apóstolos, então Deus pôs dentro desse chamado a fé. Quando Deus diz que Deus chamou a um para pastor, então Ele deu a esse chamado a fé. Quando Deus diz que chamou a uns para doutores, Deus deu a este chamado a fé.
Quando Deus diz na sua palavra que a uns ele também chamou para evangelistas, então Deus deu a este também a fé. Porém, Deus nos deu uma medida de fé. Não quer dizer que nós venhamos a nos mantermos pelo resto da nossa vida com a mesma medida de fé que Ele nos deu. Ele só nos deu um princípio, Ele só nos deu um começo, mais ou menos, em outras palavras, Ele só nos deu o primeiro empurrão. Mas agora sou eu que irei desejar, almejar, fazer com que essa fé cresça. E tendo ela crescido, não só eu crescerei, porque a minha fé crescerá com inteligência e com conhecimento e consciência, mas farei também com que os que estão, que no caso os santos, também cresçam juntamente com ela. E isso é de responsabilidade de cada um de nós que fomos chamados para exercermos o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus nos deu uma medida de fé. Naquilo que Deus te chamou, Deus pôs em você uma medida de fé. Diga para você: Deus me deu uma medida de fé. De novo, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, 1 Timóteo, capítulo de número 3, a Bíblia nos fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, e todos nós sabemos de cor e decorado: ser marido de uma só mulher. A Bíblia Sagrada diz que nós havemos de sabermos governar a nossa casa, porque aqueles que não governam a sua própria casa, como há de governar a casa de Deus? A Bíblia diz sobre mantermos os nossos filhos em disciplina, quer dizer, ensiná-los no caminho em que devem andar, para que após velho não se desviem dele. Então tudo nós sabemos sobre isso, e nós nos preocupamos tanto com isso, e é bom que a gente se preocupe sim. Mas também a Bíblia diz que o nosso Deus também disse qual deve ser a forma, a maneira com que nós havemos de lidarmos com os santos da igreja, que no caso nós chamamos de membros, ovelhas do nosso pastoreado, porque a Bíblia Sagrada diz: e vos darei pastores, que vos hão de pastorear com ciência e com inteligência, os quais Deus já nos deu uma medida de fé para que exercemos esse chamado, para que desenvolvemos esse chamado, crescemos sobre isso com a medida de fé que nos foi dada. Então olha só o que é que a Bíblia diz, capítulo 3, de 1 Timóteo, versículo de número 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, nós já sabemos. Marido de uma mulher, nós já sabemos. Vigilante, nós já sabemos. Sóbrio, nós já sabemos. Honestos, nós já sabemos. Hospitaleiro, nós já sabemos. Mas dá para você ler o final? Apto para ensinar. Apto para ensinar. Preparados para ensinar. Lá ele diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. E agora ele está dizendo atitudes e comportamentos que nós devemos termos para com as pessoas: hospitaleiro, marido de uma só mulher, irrepreensível e etc. Porém no final ele diz: opa, e apto para ensinar. Versículo de número 6. Não neófito. A palavra neófito quer dizer não despreparados. Então você veja que algumas coisas Deus fala de comportamentos, como nós sabemos que está aqui escrito como nós devemos nos comportar. Porém, de repente, Deus diz que não adianta você se comportar como tudo que aqui está escrito em relação a atitudes e comportamentos, se vocês se mostrarem neófitos. A palavra neófito é uma palavra bonita, que na verdade Deus, eu acredito que através do apóstolo Paulo, ele teve assim uma certa, porque na verdade a palavra neófito quer dizer sem conhecimento.
Então Deus espera que eu e você, nós pastores, que fomos chamados para pastorearmos com inteligência e consciência, não pastoreemos sem conhecimento. Então ele está dizendo aqui, não neófitos, sem conhecimentos, sem entendimento da minha palavra. Por que ele pede que a gente não seja neófito? Para quê? Então há um propósito. Esse para é um propósito. Para que, ensoberbecendo-se, se achando-se o tal, porque não são os que têm conhecimento que tendem a se soberbecer, são os que não têm conhecimento, que se acham alguma coisa. Não é os que têm conhecimento. Eu lhe digo perante o Deus em cuja presença estou, perante o Deus a quem eu sirvo, você pode ter certeza de uma coisa: se você lida com alguém que Deus o chamou para exercer o ministério, e esse só pisa no chão porque está debaixo dos pés, pode ter certeza, é um homem sem conhecimento. Porque o conhecimento te faz levar à condição de se ver como você é de verdade. O conhecimento mostra que você não passa do barro, um instrumento feito nas mãos de Deus, chamado para servi-lo e não para se servir, chamado para bater continência e não ser adorado. Veja que ele está dizendo que nós não podemos sermos neófitos. Por isso que ele diz: eu vos darei pastores para que vos apacentem com conhecimento, com inteligência e com ciência. E ele diz mais: não neófitos, para que ensoberbecendo-se não caia. Não caia no que, pessoal? Na condenação do diabo. Então você veja que a ignorância pastoral pode levar-me à condenação do diabo. Mas por que pode levar-me à condenação do diabo? E o diabo pode me condenar uma vez que eu estou no altar, uma vez que eu estou pastoreando. Por que o diabo pode muito bem me condenar? Simples, porque Deus pôs numa posição de honra. Deus pôs numa posição para mudarmos a vida das pessoas, mas por conta de não termos buscado o conhecimento, pessoas vieram, assentaram-se, passaram aquele tempo na igreja, suas vidas não mudaram. E não mudaram por quê? Porque é culpa delas, elas é que têm culpa, a culpa é delas. Não é por aí não. Oséias capítulo de número 4. Oséias, o tão falado versículo, Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Oséias capítulo 4 é um dos versículos mais utilizados pelos pastores. Os pastores utilizam esse versículo e jogam sobre a responsabilidade dos membros de sua igreja, de sua congregação, sobre os ombros de suas ovelhas. E diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Veja que Deus passou de Gênesis até Oséias, olhando e observando o povo e coçando a cabeça. E na mente de Deus ele pensava: como pode? Como pode essas pessoas serem tão rudes, tão ignorantes? Como pode essas pessoas amarem tanto o sofrimento? Então Deus não entendia por que o povo sofria tanto. Até que Deus entendeu, Deus percebeu. E olha o que ele diz. Ele diz que o povo sofre porque lhe faltam conhecimento. Então o poder mais destrutivo de uma igreja não é o diabo, é a falta do conhecimento. O poder mais destrutivo de uma igreja não é Satanás, é a falta
do conhecimento. Por isso que Jesus de Nazaré, ele mesmo se disse sendo o quê? Conhecimento. Ele diz de forma bem clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o poder mais destrutivo de um ministério, de uma igreja, a maior das maiores insatisfações da falta do resultado do povo para com o ministério de um pastor, é nada mais nada menos do que o conhecimento que eles deixam de receber. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós responsabilizamos o povo por não ter conhecimento. Irmã, sabe por que você está sofrendo? Porque te falta conhecimento. Irmão, sabe por que você está nessa situação? Porque te falta conhecimento. Nós jogamos essa responsabilidade nos ombros dos membros da igreja. Nós estamos insatisfeitos com os resultados. Nós estamos chateados, nós estamos com raiva, porque oramos, subimos o monte e jejuamos. Nos mantemos santos, como tudo que nós acabamos de ler lá em 1 Timóteo. Porém, nós esquecemos que nós precisamos sermos aptos para ensinar, e a Bíblia diz que nós também não podemos sermos neófitos, sem conhecimento. E agora Deus vem desmascarar, porque Deus diz que o povo dele sofre, porque lhes falta conhecimento. Mas de repente no mesmo versículo diz: porque tu rejeitastes o conhecimento, porque tu tivestes ao teu alcance o conhecimento. Preste bem atenção. Então Deus deu a cada um de nós, ministros do Evangelho, uma posição. E em cada posição que Deus nos deu uma medida de fé. E Deus espera que eu não seja neófito. E Deus espera que eu venha pastorear com ciência e com inteligência. É isso que está na mente dele. E ele diz então de forma bastante clara: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Porém, nós olhamos para cá e pensamos: espera ainda, ele vai rejeitar o povo? É os membros da minha igreja que ele vai rejeitar? Não, porque olha só o que é que ele diz: para que não seja sacerdote diante de mim. Então Deus, ele não tolera um sacerdote sem conhecimento. Deus não tolera, Deus não suporta que aqueles a quem Deus os destacou, os tirou do meio da membresia, os pôs sobre o altar da casa de Deus, agora ao subir sobre o altar da casa de Deus, representando o rei, não tem uma mensagem para pregar. Isso é muito sério. Todos nós sabemos que Deus, ele não faz unidunide, o escolhido é você. Não é assim que Deus trabalha. Às vezes você vê pastores se destacando e outros não se destacando. A questão é que às vezes você esquece que pessoas que se destacam e pessoas que não se destacam, provavelmente, única e exclusivamente é por conta das diferenças do conhecimento. É somente isso, porque o Deus é o mesmo. Deus não pode favorecer a um e não favorecer a outro, porque a Bíblia não está dizendo: a uns eu escolhi simplesmente porque eu quero que eles sejam, outros não. Então ele diz aqui: para que não sejam sacerdotes diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Infelizmente a nossa casa sofrerá consequências. Sim, muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. A questão aqui é a seguinte: do que depende o crescimento de uma igreja? Será que o crescimento de um ministério, de uma igreja, depende do lugar em si? Geograficamente falando, as pessoas dizem que sim. Geograficamente falando,
as pessoas dizem, olha, se nós estivermos localizados no melhor lugar, rapaz, nós vamos ter uma proporção, olha, assustadora. Eu quero que você entenda o seguinte: geograficamente falando, humanamente falando, sim, é importante. É importante que um prédio possa estar, sim, com certeza, geograficamente falando, bem localizado. Sim, glória a Deus por isso. Porém, se nós atentarmos geograficamente falando também, homens de Deus que se destacaram nos seus chamados, nenhum deles estiveram localizados geograficamente nos melhores lugares. A Bíblia Sagrada nos mostra que Abrão estava em Ur dos Caldeus e habitava dentro de uma casa de idólatras. A Bíblia Sagrada diz que um certo dia Jacó vai nos dar uma das maiores lições pastoral. A Bíblia diz que ele estava em pleno relento. A Bíblia diz que ele transformara uma pedra em travesseiro. A Bíblia diz em que ele estava ali no meio do deserto, quando de repente teve ele uma visão. E nesta visão, ao ter ele se despertado, ao ter ele acordado, ele diz uma das frases mais poderosas, que me motiva, que me incentiva, que me levanta, que me ergue, que me põe de pé, que diz que o Deus em que eu sirvo independe geograficamente do lugar do território, se é no meio, se é na esquina, se é no começo ou se é no fim. Porque na hora em que Jacó põe-se de pé, na hora que Jacó se levanta, ele diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. O que Jacó estava dizendo? Nossa, eu que esperava que Deus só estivesse nos melhores lugares, mas eu percebi que até no deserto Deus está comigo. Tem pessoas que elas têm aquele pensamento, e o pensamento é: se eu estivesse com o meu prédio mais bem localizado, se eu estivesse com o meu prédio ali, Deus seria comigo ali. Jacó, ele aprendeu, Jacó entendeu que não é o lugar em si que simplesmente diz ou não diz, dita ou não dita, se Deus está presente ou não. Não é o lugar. Não é o lugar em si, geograficamente falando, que vai fazer com que Deus tenha ou não mais facilidade para agir. Não é assim que funciona. Jacó entendeu que mesmo no deserto onde ele se encontrava, e eu estou falando deserto não me referindo a lutas, não estou me referindo às dificuldades, eu estou me referindo geograficamente ao lugar, porque ele disse: o Senhor está aqui e eu nem tinha percebido. Então tem pessoas que é mais ou menos assim: se eu trabalhasse com aquilo, eu prosperaria. Se eu fizesse aquilo, certamente aquilo me traria um rendimento. Querido, você tem que entender uma coisa: Deus vai estar com você, uma vez que você crê que Ele está. Então veja que Deus responsabiliza o sofrimento do seu povo aos sacerdotes. Diga: Deus responsabiliza o sofrimento do seu povo aos sacerdotes. E eu convido você a esperar a segunda parte desta mensagem.